Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Clem. E bom, investindo no estilo de vídeo que vocês gostaram mais, que é esse estilo caminhando na rua e falando, né? Que é tanto bom pra mim quanto bom pra vocês. Hoje eu decidi falar de um que é considerado um dos meus hiperfocos e que eu acho que é o momento certo de falar desse tipo de assunto, que é futebol. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre futebol. Não só sobre futebol, como eu também vou falar um pouco do que pode ser o maior representante do movimento autista, maior jogador da história, um dos meus jogadores favoritos, o melhor jogador que eu já vi na minha vida, apesar de não ser muito fã dele, eu prefiro mais o Cristiano Ronaldo, porém, fatos são fatos, que é sobre Lionel Messi. E toda a sua carreira, sua construção como jogador, e também da importância de Lionel Messi dentro do movimento autista, apesar de ele nunca ser declaradamente Asperger, mas todos os traços indicam. E o porquê que isso é importante no movimento, e já para complementar, o porquê futebol é a melhor área de estudo para uma pessoa autista. Eu comecei a me interessar por futebol por volta dos meus 13 anos de idade. Antes disso, eu já jogava muito futebol no videogame. Eu fiz outro vídeo aí, resposta ao Léo Akira, faz um tempo já. É um dos vídeos mais vistos do meu canal, o que talvez impulsionou o meu canal dentro dessa corrente dos autistas, que é uma resposta ao Léo Akira sobre o vício dos videogames. E lá eu falei que o videogame ajuda o autista a se tornar mais presente, né? Não exclui ele do mundo. E no caso, um dos jogos que eu mais jogava era jogos de futebol. E isso até ajudou muito na relação minha com meu irmão, mais velho na época, e com alguns amigos que eu tenho até hoje. E jogar futebol naquela época era uma experiência muito boa, porém eu não acompanhava o esporte em si. Eu gostava muito dos jogos, PES, FIFA, sabia escalar os jogadores, sabia as escalações, conhecia os jogadores principais, os times clássicos da época, quem lembra, o Milan, do Kaká, Juventus, do Nedved. Nedved na Master League era uma desgraça. O Davids, chute de fora, era golaço, caixa. Quem se jogou nessa época sabe o que eu tô falando. Mas eu nunca cheguei a acompanhar futebol, precisamente, o esporte em si. Mas em 2013, por influência de um amigo meu, eu comecei a acompanhar alguns jogos. Eu sou São Paulino, doente. Meu sonho maior é trabalhar no São Paulo algum dia na minha vida. E comecei a acompanhar alguns jogos do São Paulo, já torcia antes, mas é aquela coisa do torcer por torcer, né? E o São Paulo era o time do momento, na época que eu nasci, 2005, 2006, 2007, 2008. Então, eu já era São Paulino, porém nunca cheguei a acompanhar os jogos, mas acompanhando os jogos eu me tornei fanático. E eu comecei a acompanhar justamente no pior momento do São Paulo, que foi em 2013, 2015, até os dias de hoje, que tá foda. Mas mesmo assim eu ainda continuo torcendo. E a partir daí eu comecei a me interessar pelo futebol em geral. A primeira coisa já que o futebol me ajudou é me conectar mais com meu pai. Porque minha relação com meu pai, inicialmente ela foi meio complicada. Meu pai não me entendia, eu também não entendia muito ele. A gente não era muito de conversar, tinha aquele respeito, aquele amor. Eu já sabia que ele era aquele tipo de pessoa que fazia tudo por mim. Porém, eu não me sentia integrado com meu pai. Eu era muito mais apegado ao meu irmão do que ao meu pai. E o futebol foi uma das primeiras coisas que me ajudou a conversar com ele. Se eu amo futebol, meu pai, futebol corria na veia dele. Ele foi treinador durante a década de 80 e com isso a gente começou a conversar. Ele era flamenguista do mesmo nível que eu era São Paulino. Então, Flamengo para ele era uma forma de viver, uma célula do corpo dele. Então a gente começava a conversar, ele falando da década de 80, do time do Zico. Ele também acompanhou muito São Paulo, Tele Santana. E eu conversando, falando sobre os jogadores de hoje em dia, sobre o Messi, sobre o Cristiano Ronaldo, do como o futebol estava evoluindo. Ele era um defensor da teoria de que o futebol estava se regredindo a um jogo físico menos de talento. E eu tentava rebater, falando que não, que os talentos sempre existiram, sempre vão existir, que hoje em dia a tática na real auxiliou a ter um futebol mais vistoso, um jogo mais bem trabalhado,
que no passado os jogos eram muito lentos, etc, etc. A partir daí, comecei a entrar com tudo nessa área do futebol. Eu tinha 2 almanacs emprestados de um colega meu, um vizinho meu. Um almanac sobre o Brasileirão, a história do Brasileirão inteiro, e um sobre a Libertadores. Esses almanacs eram do período de 2016, então lá contava as histórias de todos os times. Então eu comecei a ver sobre a Libertadores clássica, sobre a Máquina, que foi o Independiente na década de 70, sobre o Santos de Pelé, o São Paulo do Leônidas da Silva, entre outros times. E a partir daí começou toda a minha inspiração e necessidade de ter o futebol em minha vida. E graças ao futebol, cara, eu conheci pessoas, comunidades, estilos, filosofias e figuras muito importantes para a construção até mesmo da minha pessoa. A gente está falando do Tele Santana. O Tele Santana basicamente me ensinou a necessidade de sempre procurar a perfeição acima de tudo. Eu sou um cara completamente desleixado. Eu nunca vou negar isso daí. Preguiçoso, eu nunca levo as coisas à risca. Eu não tenho necessidade do perfeccionismo, de trabalhar com tudo no mínimo detalhe, procurando a excelência maior possível. Porém, eu comecei a ler a biografia do Tele Santana, a ver a metodologia, a entrevista dele no Roda Viva, que eu acho espetacular. E aí eu percebi, cara, como o alcance à perfeição é realmente algo ridículo, porque não somos perfeitos, porém temos que tentar o máximo em relação a nós. Temos que tentar o máximo em relação a tudo na nossa vida. Tudo na sua vida você tem que procurar ser o melhor da sua própria versão, independente do que você faça. E o Tele Santana me ensinou muito disso. E eu sou muito grato a ele. E dentre todas essas figuras, a figura com certeza mais presente, mais importante para mim na minha vida e coincidentemente mais viva quando o assunto é futebol, quando o assunto é a minha vida, quando o assunto é autismo, é Lionel Messi. Lionel Messi ou apenas Messi. Quem conhece a carreira do Messi, já um fã, sabe que a história dele é cercada de superações em todas as etapas. Tanto pela questão de não ter altura na época suficiente para jogar futebol, já ter que ter tomado um monte de injeção na vida dele, quanto por ele já ser uma criança isolada, parecia que futebol era um estilo de vida, era uma coisa que se ele parasse de fazer aquilo, ele simplesmente ia morrer. E é claro, né, ter ido para a Espanha muito jovem, ter abandonado toda a sua linhagem para seguir um sonho da sua vida, é realmente algo de se imaginar na dificuldade, é algo exemplar. E quando eu comecei a acompanhar futebol nessa época, até hoje eu sou, se meu time no Brasil é o São Paulo, meu time na Europa se divide em 3. Manchester United o primeiro, Milan o segundo e Real Madrid o terceiro. E como merengue, né, eu detestava o Messi pela questão da rivalidade. O El Clássico, né, faz com que a gente leve muito essa questão de realmente degladiar contra quem é o nosso rival. Então, eu sempre fui fã do Cristiano Ronaldo, que também é uma pessoa exemplar em muitas questões, principalmente na questão do que eu falei do Tele Santana, levar o seu corpo tudo que você faz por excelência. Porém, apesar dessa rivalidade muito grande, é inegável a importância e o talento magistral que Lionel Messi é. Muitas pessoas analisam apenas o Messi na questão gênio, né, na questão função tática, na questão o que ele faz dentro de campo. Porém, dá para se ver que o Messi é o maior exemplo da necessidade das pessoas autistas e do porquê, né? Mesmo ele nunca tendo se declarado, o que realmente representa a pessoa com síndrome de Asperger nesse mundo. Porque você vê que quando se trata de futebol, não existe brincadeira para o Messi. O Messi realmente ama o que ele faz em tudo que ele faz dentro de campo. Ele não está ali só pelaquela bola naquele gramado.
ele está ali pelos seus companheiros, pela sua família, por toda a nação e pessoas que representam o Messi. E para pensar, uma pessoa autista é muito complicado ela se levar por uma multidão, sabe? Quando a pessoa autista encontra aquilo que gosta, um nicho do que gosta, aquilo se torna realmente tudo para ela. Um apego muito grande às paixões, né? E é difícil transformar isso numa coisa, digamos assim, factível, pontual. Uma coisa com que a gente se conecte ao ponto de que sejamos o melhor naquilo que a gente faz. E o Messi faz exatamente isso dentro de campo. Ele joga um futebol com alegria, com espontaneidade, sabendo que aquilo é um momento da vida dele. Não é apenas um esporte, não é apenas uma brincadeira de momento, não é apenas uma competição, não é apenas Copa do Mundo, não é apenas nada. É a vida do Messi naquele momento. E ter essa conexão, cara, tão grande entre um esporte e uma pessoa é o que me faz pensar que o futebol é o esporte perfeito para as pessoas autistas. E que na realidade o futuro de pessoas autistas dentro de algum esporte está no futebol. Porque o futebol é algo tanto que trabalha com foco, quanto que trabalha com amplitude. O autista ele nunca vai se sentir entediado dentro do futebol. O futebol é uma caixa de surpresas, como diz a própria frase. Então, uma pessoa autista ela pode se surpreender com resultados, com momentos, com expectativas, com torcida, com canto, com hino, com toda a história, todo o almanaque, toda a enciclopédia viva que o futebol é. Fora isso também, existe a questão muito boa do futebol também manter focado. Pare para pensar que dentro de campo, ou dentro da linha, ou dentro da torcida, independente de que área que você vai seguir o futebol é apenas futebol. Todo aquele contexto é um mundo inteiro. É como se fosse um mundo paralelo ao mundo real nosso. O futebol envolve política, o futebol envolve arte, o futebol envolve música, crônica, literatura. Então o autista encontra dentro do futebol um nicho muito amplo de resultados e de fascínios. E isso também ajuda na socialização. Quantas pessoas não se conectam através do mundo com o futebol? Pessoas começaram a gostar de futebol e olhar para os jogadores, para como funciona todo esse esporte agora nessa Copa de 2022 do Catar. Nem na de 2014, que foi aqui no Brasil, teve tanto impacto globalmente do que agora nessa Copa. Tivemos personagens importantes como Marrocos, por exemplo, um país de terceiro mundo que chegou um continente de terceiro mundo, né, que chegou na sua maior campanha na história e carregando um continente tão historicamente batalhador como a África. Então o Marrocos jogou por todo um continente, não só pela sua nação. Casos também como a história da Arábia Saudita, a história de jogadores como o Son na Coreia do Sul. Tudo isso envolveu um aspecto único do futebol. E apesar da vergonha que a seleção passou sendo eliminada pela Croácia, isso também mostrou a união do povo brasileiro, novamente. E a Argentina ter ganhado, apesar de eu não gostar, né? Mas também não estava torcendo para a França, porque o europeu ganhando, Deus me livre, né? Ainda mais depois da declaração do Mbappé, eu achei bem feito. Mas a Argentina ter ganhado foi um merecimento de um povo que sofreu tanto esse ano. Seja pela política, seja pela perda de um dos seus maiores ídolos, que foi Dom Diego Maradona. Talvez eu faça um vídeo também sobre ele, que ele também é uma figura importante dentro do futebol. Uma figura folclórica, por sinal. Então, o Messi carrega no futebol a alegria do seu povo. E eu odeio tanto quem fala: ai, mas isso aí é pão e circo, os problemas ainda continuam. Não, é espetáculo. Independente de quem está lá, se importa ou não com a gente, é uma forma de escaparmos dessa realidade, que muitas vezes é impermeável, impermissível com muitas pessoas. E isso também inclui o autista. Por isso é outra forma de mostrar o porquê que o futebol é um esporte tão importante para pessoas autistas. Também é um escape dessa realidade, e um escape de forma saudável, não aquela coisa que vai levar o autista a não se desenvolver. Pelo contrário, estude futebol, ame futebol, viva futebol, conheça a história do Garrincha, do Messi,
do Leônidas, do Zico, do Romário, do Ronaldo, do Ronaldinho, do Kaká. Se não for só no Brasil, veja a história do Zidane, do Davids, do Cher, do Abidal. Existe um mundo inteiro dentro de uma bola com 22 jogadores naquele campo. E esse mundo tem que ser cada vez mais explorado por aqueles que se sentiram tão excluídos. Apesar de eu ter falado inicialmente que é um mundo todo apenas no futebol, o futebol não é apenas o futebol. Messi, muito obrigado. Eu sei que isso aqui nunca vai chegar a você, mas você é um grande guerreiro, uma pessoa merecedora de tudo que conquistou. Apesar de ser ridículo o que eu estou fazendo em certos momentos, você, tal como eu aqui nesse vídeo, é uma pessoa sincera no que você faz. E acho que a sinceridade é o que move esse mundo inteiro. Andemos com a verdade sempre. E a verdade é que o Messi é o melhor de todos os tempos. Dito isso, até mais. Até o próximo vídeo.